Amigos e amigas da Nova TV, todos os dias procuramos levar até vocês personalidades que influenciam, que ajudam e que melhoram a qualidade de vida do nosso povo e da nossa gente. Junto conosco hoje, um entrevistado especial. Ele que é da Igreja Mundial, exerce seu mandato de deputado federal lá em Brasília, sempre preocupado com o povo, com a população do estado do Rio de Janeiro. E a gente, você, junto conosco, vamos conhecê-lo melhor a partir deste momento. Junto conosco, o deputado federal Francisco Floriano. Deputado, é um prazer inteiro na tela da Nova TV. Prazer todo meu, e especial é sempre aqueles que estão assistindo essa programação maravilhosa, né? Eu acredito que, acima de tudo, eu peço que Deus abençoe grandemente Friburgo, que tem atravessado esses últimos tempos muito caos. Mas o pior caos é o da consciência, você sabe disso. De homens públicos que poderiam fazer muito mais pelas tragédias que aconteceu aqui em Friburgo e deixaram-se levar por ganância, levar por outro tipo de vantagem, de, vamos dizer, de interesse próprio, e não ajudaram esta cidade tão linda, tão maravilhosa e tão injustiçada. Mas há um grupo de pessoas sérias em Brasília lutando para que também, eu fiquei sabendo que o governador está tentando cortar uma parte de verba que é para conter as enchentes ou conter as tragédias em favor de Friburgo, desviar para outro local. E nós não vamos permitir isso, nós vamos estar atentos, fiscalizando, para que as verbas de investimento para as cidades, ou para uma nova se fazer, onde teve a destruição, reconstruir, que é o mais importante. Eu fico observando que todo mundo hoje tem internet, todo mundo sabe das grandes tragédias que aconteceram no Japão e em outros países, e que de uma hora para outra essas pessoas iniciaram um ritmo de trabalho, um governo sério, e se teve novamente a vida de volta a essas cidades. Será que Nova Friburgo é tão distante disso, meu amigo Marcos? Não era para ser, né? De forma nenhuma, de maneira alguma. É necessário sim ter homens que venham estar prontos a servir você, a servir público. Tanto é que eu não disse servidor público. Eu sou um servidor público. Você paga o meu salário. Então eu tenho obrigação e responsabilidade com você. Eu tenho responsabilidade de lutar pela cidade de Friburgo, por todo o estado do Rio de Janeiro, e para manter uma dignidade do povo brasileiro. Nós estamos em Brasília, como o apóstolo sempre orientou os deputados da Igreja Mundial do Poder de Deus, a ter uma conscientização que o verdadeiro político é aquele que está pronto a servir. Muitas pessoas às vezes questionam: deputado, o senhor foi fundador da igreja, foi fundador da Igreja Universal, foi um dos fundadores da igreja. Então a gente tem alguns anos que a gente vive com o povo, está do lado do povo carente, caminha. Nós visitamos hospitais, a presídio, então sabemos da dor e aonde está a necessidade de cada pessoa. E aí eu fico observando, quando nós iniciamos esse trabalho social e político com a igreja, que ele falava e batia: vocês terão apoio, e vários deputados, eram 9, vários deputados, em assumir o compromisso de servir. Não é para ir para Brasília, ou ir para o Estado, ou ir para a Câmara dos Vereadores, ou para a Assembleia Legislativa, ou para a Câmara Federal, e para o Congresso, etc., e assim por diante, para governador, para presidente. O homem que tem compromisso com a verdade, ele está pronto para servir e não ser servido. Tem uma frase que diz: aquele que não serve, aquele que não vive para servir, não serve para viver. Com certeza. Eu acho que os homens, eles tinham, principalmente o homem público, o homem que vive com compromisso com as pessoas. Seja o diretor de um hospital, seja o enfermeiro, seja o médico, seja o próprio, aquele que está na limpeza urbana, seja qualquer um, ele tem a obrigação de servir bem, porque o seu patrão é o povo que está caminhando na rua, é o povo que paga os impostos. Então você, como enfermeiro, como médico, como professor, qualquer servidor público,
ele tem que ter o espírito de servir. O que nós observamos ali em Brasília, muitas das vezes, são homens que estão preocupados mais em se servir do que servir ao povo. E essa não é uma política de Deus. Aí as pessoas questionam, pastor, por que o senhor sai do púlpito, larga uma igreja e vai lutar por um interesse de um povo, tornar coletividade? Aí eu digo, olha, na Bíblia nós encontramos vários homens políticos, de uma política de servir. Encontramos Davi, que se tornou rei, e ele era pastor. Davi era o segundo coração de Deus, se tornou rei. Daniel, homem de oração, homem de compromisso com Deus, se torna rei. Rainha Esther, rainha, governante. Mas José do Egito torna-se governador. Sem dúvida. Mas às vezes a pessoa diz, mas ele foi escravo, foi isso, foi aquilo, se torna governador. Tudo aquilo foi um preparo. Às vezes eu me pergunto, que às vezes quando eu estou sentado naquela mesa no gabinete, eu me pergunto lá em Brasília, o que eu estou fazendo aqui? É um preparo. Passamos, já liderei estados, já fui um dos homens de coordenação nesse país, dentro da igreja, focado na administração, de lutar para cuidar bem da igreja, cuidar bem, de desenvolver, de estruturar, e graças a Deus, por onde eu passei, Deus me deu graça, Deus honrou e Deus deu vitória. Hoje eu estou como deputado e quero fazer um trabalho sério. Hoje eu estou na Comissão de Seguridade Social e Família, que zela pelos hospitais, que se realmente o hospital público está realizando aquilo que é para prestar. Então tem sábado, tem domingo, tem feriado, eu estou às vezes rodando, caminhando, vou no Souza Guiar, ou eu vou na rede federal, vou na municipal, porque eu tenho que fiscalizar. A gente tem que levar o senhor lá em Friburgo, porque o hospital de lá está acabado. A cada governo que passa, tem que criar várias promessas, mas infelizmente Friburgo é uma sede de 13 municípios que todos convergem para o Hospital Municipal Raul Sertã. E todos os finais de semana, meu telefone é um pronto-socorro social. Você recebe ligações o dia inteiro, todos os dias, de reclamações. E a maioria delas é com o Hospital Raul Sertã. Meu Deus, esse é o estadual de lá? Não, municipal. Municipal, ele também não está ainda... Recebe a demanda da região toda. Municípios. Eu imagino. Então, esse é a obrigação ou seja, tudo bem que o prefeito está dando o máximo de si, o governador poderia olhar com olhos mais, e o ministro da Saúde. Eu estive com ele lá no Sambódromo, certo. E ele próprio falou que era para o prefeito de Friburgo procurá-lo, que ele iria viabilizar atitudes para o nosso município. Eu tenho essa gravação. Prefeito, inclusive tem um deputado federal também aí nas regiões que podem estar beneficiando o trabalho. Nós estamos prontos para ajudar dentro do estado no todo, no município aí de Friburgo, e a gente está aberto a cooperar, a ajudar, com certeza. Eu sei que o senhor tem um partido fortíssimo que o senhor pertence, hoje está aberto para ajudar. PSD. É PSD. Isso. É um partido do Kassab, é um partido fortíssimo. Então, ele foi apoiado pelo Sérgio Cabral, que foi lá no município dizer que iria ajudar o tempo todo, e o prefeito que elegeu falou que vinha para resolver. Mas está complicado. Eu fiz uma proposta lá na Câmara que resolveria a questão da saúde, e até vale em nível federal a sugestão para o senhor. Lá na região a gente tem o município de Cantagalo. Cantagalo é um município onde produz cimento, certo. As cimenteiras estão lá. E eles têm os fornos que precisam ser alimentados com algum tipo de combustível. Que o lixo de Friburgo fosse para Cantagalo, e eu conversei lá com o responsável pelas cimenteiras. Esse lixo iria servir de combustível para os fornos, resolveria um problema ambiental, onde a prefeitura paga hoje cerca de 3 milhões de reais para poder se manter esse aterro sanitário, para se recolher o lixo, e infelizmente enquanto o aterro não se fecha, fica em céu aberto, então Urubu, Chorume e assim sucessivamente, gastaria para poder queimar esse lixo cerca de 500, 600 mil, tem que fazer um cálculo, mas mais ou menos isso,
queimaria esse lixo, resolveria o problema ambiental e ainda sobraria boa parte do dinheiro para que pudesse, com certeza, ser investido na saúde. Mas a gente sabe que a questão do lixo é financiadora em nível de Brasil das campanhas eleitorais. Então, infelizmente, não foi acatada a minha proposta. Deputado, eu queria que o senhor falasse um pouco do senhor. Aonde o senhor nasceu, aonde o senhor estudou e como é que o senhor entrou na Igreja Mundial? Aliás, primeiro na Universal, depois na Mundial. Faz um breve relato. Nós nascemos no Rio Grande do Norte, tivemos uma passagem, meu pai foi sindicalista, meu pai... Natal? Em Macau. Uma cidade pequena, inclusive, que é a cidade do próprio, lá do nosso querido presidente lá da Câmara, Henrique Alves, Pendências é uma cidade pequena, é uma cidade de petróleo, tem muito petróleo. Não tem pendência nenhuma? Não, graças a Deus. Então, nós saímos bem cedo dali, por causa da ditadura, uma perseguição contra meu pai, e viemos para o Rio, onde eu vim morar. Seu pai era militante? E ali, aqui no Rio, já menino, 2, 3 anos, criança, nós fomos crescendo, estudando. Sou formado em rádio, em televisão, né? Comunicação social. E temos a graduação, graças a Deus, me converti em 79. Teologia? Fiz o curso da FATURD, que é ligado à Igreja Universal na época, e fundamos o trabalho. Na época que eu cheguei na igreja tinha 6 igrejas. 6 igrejas apenas. A Igreja Universal. Eu conheci primeiro a Nova Vida em Botafogo, depois fui à Igreja Universal. Nova Vida eu já filmei lá em Botafogo, do pastor. Hoje é McAllister, né? Que é o filho que assume, mas era Roberto McAllister, o fundador, né? Que trouxe dos Estados Unidos e montou a igreja, trouxe de um outro país. O templo ali é muito grande, né? Nova Vida de Norte. Aí o senhor foi para a Universal junto com o Macedo. Nós fomos para lá, o bispo Roberto Augusto Lopes, falecido, em memória, foi também constituinte, foi deputado federal. Ele fundou o trabalho em São Paulo e na época, quando ele estava em São Paulo, ele me levou para lá. Era meu amigo, até lembro bastante fisicamente, o senhor Valdeci de Paiva. Valdeci é uma pessoa maravilhosa, foi um grande também deputado federal. Quando ia assumir deputado estadual, houve aquele assassinato que E já descobriram o que aconteceu com ele? Daquele histórico ali, eu não me lembro. Eu lembro que ele me levou ali em Benfica. No PR, né? Não, ali no PR, tinha o PR. Ele mostrou ali a estrutura. A estrutura das rádios eram todas ali. E tinha televisão ali, exatamente. Ainda está ali a Record ali. Então a gente vê o desenvolvimento que a gente participou desse grande império que é a igreja hoje, com a Record, com tudo. Participei junto ali da Universal, da primeiro ato de compra da televisão. Antes de 82 eu fundei um trabalho no Rio Grande do Sul, onde deixei lá em 85 com rádio comprada e graças a Deus desenvolvi um trabalho muito grande. La Provita Vieira também era meu. La Provita. Onde está o La Provita? La Provita está no Rio de Janeiro, foi deputado estadual aqui também. Então nós passamos esse período aí grande na igreja e saímos há 10 anos, deu uns 20 anos atrás, 20 anos eu me desliguei da igreja, já tem uns 20 anos que eu me desliguei da Igreja Universal. Depois o apóstolo saiu e montou a Igreja Mundial, o apóstolo Valdemiro Santiago. E eu estava vindo para o Rio, mas esse é um histórico que foi real. Muitos bispos e pastores me conhecem, sabem que eu tive essa passagem, graças a Deus pela Universal. Hoje estou na Mundial. Quando fundou o trabalho aqui no estado do Rio de Janeiro, já estava aqui com ele. Hoje nós estamos já partindo para o 14º ano da igreja. E graças a Deus, a Igreja Mundial do Poder de Deus vem fazendo um trabalho no Brasil e também no exterior. O senhor era da Universal, foi para a Mundial, mas eu vejo que o tempo todo que o senhor fala de Deus. Qual o significado de Deus na vida do senhor? Seja a denominação que o senhor fala, sempre o senhor usa Deus. Eu acredito que o berço que eu tive, eu vim de um berço católico, né? Então sempre minha família procurou me levar a ter um temor, ter um respeito. E depois eu fui conhecendo a verdade, conhecendo as escrituras, conhecendo... Não é conhecendo a verdade, porque não estou dizendo que o evangélico seja a sua verdade. A verdade é a palavra de Deus. Eu não digo que o batista seja só aquele lá que diz
só Jesus que salva. Não digo que só Ele que salva a Igreja Batista ou a Maranata. Eu digo sim que a palavra de Deus salva. Eu creio sim que de Gênesis a Apocalipse encontramos a vida. E eu aprendi a confiar nessa palavra, aprendi a ter um relacionamento com Deus, aprendi a ter compromisso. Por isso, quando a pessoa me diz assim, Francisco Floriano, você se desligou do altar? Não, porque o altar, ele está dentro de mim. O altar está dentro das pessoas que entendem que o temor, a integridade, a retidão, o desviar do mal fazem parte de uma vida consagrada de altar. O altar, quantos homens estão no altar e estão fazendo besteira? Quantos homens se dizem pastores estão fazendo bobagem? Então, o altar é o altar de compromisso. Pregação é aquilo. Eu vou a Friburgo, eu prego, Deus abençoa. Eu vou na Assembleia de Deus quando sou convidado, na Batista, já peguei até na Deus e Amor. Então, nós acreditamos que o compromisso de um servo de Deus, um homem de Deus, tem que ser integridade, retidão, temor e o desviar do mal. Foi isso que fez Jó superar. Foi essas qualidades que fez Jó agradecer a Deus nos momentos de tristeza, nos momentos de perda, nos momentos de dores. Ele agradeceu. Você está agradecendo a Deus pelas tribulações ou luta que você está passando? Preste atenção, você está agradecendo a Deus por esse momento difícil que você está atravessando? Ou só agradece o momento que está tudo em paz, sorrindo? Aí é fácil. Jó agradeceu na perda dos filhos, perda da saúde, perda de tudo. A mulher disse, amaldiçoa esse Deus e morre, você está indo, perdeu tudo, acabou. Olha, isso tu fala como louco. Então, quando o homem absorve um compromisso com Deus, não estou falando agora de igreja, eu estou falando você e Deus. Então você consegue entender esse processo que você está passando e você vai vencer. Eu digo, você vai vencer esse momento difícil, vai passar. Que bom. Eu queria que o senhor falasse sobre a igreja mundial, como ela se encontra hoje no país, no estado e nos municípios. Mas eu acredito que a igreja, o pastor que procura fazer tudo aquilo que a direção da igreja orienta, que faça, que dê a sua vida em prol do povo, ele é bem-aventurado onde ele chega, no bairro ou nessa cidade, por onde ele passa. Nós, quando estamos devendo, eu falei isso com o apóstolo, marcar um dia para ter uma concentração com o apóstolo aí nessa cidade tão linda. Poxa, se eu soubesse quanto o povo pede isso. Eu tenho nas programações de rádio, o pessoal me liga aqui às vezes pedindo. Então eu acho que é importante o trabalho da igreja. Quando a gente teve em Macaé, reuniu mais de 100 mil pessoas. Estivemos em Teresópolis, na qual também estou passando por um processo. Eu não entendi, eu nunca questionei a promotora doutora Anaísa, nunca tratei ela com desrespeito, apenas eu pedi para ter um evento da igreja. Um evento que não ia ter o Tereza Folia, não ia ter carnaval, bloco na rua, fogos, acidentes, prostituição. Um evento que iria elevar e glorificar a Deus. Por esse evento, ela diz que eu ameacei, várias acusações que eu achei que não, mas vou continuar amando essa promotora, vou pedindo a Deus sempre para abençoar a doutora Naísa, aí, da promotora de Teresópolis, e vou pedindo a Deus para me dar graça e superar e vencer todas as perseguições. Então a igreja, por onde o apóstolo tem passado, eu tive uma experiência linda que eu nunca tive. Eu tive em alguns países pregando o evangelho, mas uma que marcou a minha vida foi quando nós estivemos na África, e em especial na Angola. Então nós estávamos para marcar uma concentração e o vice-presidente, mas não há espaço porque sabemos onde ele chega, é mais de 1 milhão, 2 milhões, e nós estávamos prontos a fazer uma grande área próxima ao estádio que tem em Angola. Angola fala português. E aí, o que acontece? Nós estávamos ali e começamos a visitar as aldeias. Paramos num posto numa aldeia, eu me esqueço o nome, mas onde não há igreja, porque as casas são feitas de papelão, muito pobre, ruína, e naquele local só tinha uma televisão.
que estava num posto onde paramos para abastecer. E vimos devia ter umas 80, 100 pessoas sentadas, um calor imenso. Eu falei, meu Deus, o povo está assistindo aqui na rua. Tá igual aqui ou tá? Não, aqui tá maravilhoso. Aí o que acontece? Quando eu ia chegando, o apóstolo foi comprar água, bicho, tá. Aí quando a gente chegou perto para ver, estava passando uma programação. Que era o programa que estava passando da Igreja Mundial. Rapaz, a gente chegou lá atrás, o apóstolo começou a ficar muito emocionado. Ele olhou para trás, o povo começou a ver, ele não acreditava. E foi ali um momento de milagre, de bênçãos enorme, assim, maravilhoso. Então, e outra, o povo tomou ciência. Nós não falamos que ia chegarmos em Angola, nem para os membros da igreja, nada. Eu fiquei sabendo que o bispo, o apóstolo tem essa atitude de aparecer em determinados locais. Isso. Aí tivemos lá, e quando alguém soube, não sei se a pessoa que limpa a aeronave, o pessoal que viu a gente saiu no departamento de internacional da Polícia Federal lá para passar, alguém ligou para o pessoal de algum membro da igreja. Eu sei que chegou o nosso conhecimento, a gente estava na casa do bispo, que enquanto o apóstolo não fosse lá, as autoridades começaram a ligar, manda ele vir para cá, porque tinha uma multidão dentro da igreja e fora da igreja. Que bacana. Eu sei que eram mais de 20 mil pessoas de uma noite. Não, deixa ficar tarde, aí deu 11h30 da noite, o povo não ia embora. Eu tenho lá em Cantagalo. Não foi embora, tem as imagens aí, não sei se a igreja talvez mande aí para a televisão, da Angola. E tivemos ali para mim entrar no templo, eles arrancando a roupa, uma coisa assim, que benção. Aí o apóstolo foi lá, teve que abençoar o povo. Aí quando o povo recebeu a benção, o povo partiu. Então essas histórias marcam no meu ministério e minha vida. Eu tenho uma senhora em Cantagalo, que eu até vou ligar para ela, e ela tem a convicção, o pedido dela é o seguinte, que ela quer chegar próxima do apóstolo, que ela tem uma doença que, segundo a medicina, não há cura, mas ela tem a fé que o dia que ela chegar perto do apóstolo, que ela vai se curar. Eu vou trazê-la com a ajuda do deputado, dia que puder, para que pudesse atender essa fé dessa senhora de Cantagalo, que com certeza vai alcançar a cura pela fé, através do apóstolo. Bacana. Eu queria que o senhor falasse como é que o senhor fez para poder representar a lei de Deus junto à lei dos homens na Câmara dos Deputados. Como é que está o seu mandato? Como é que o senhor vê o momento lá na Câmara dos Deputados em Brasília? Com certeza, nós estamos ali procurando fazer aquilo como Davi fez, era rei. José do Egito, governador, procurava seguir dentro da palavra, e todo o processo que José passou, desde o momento do ciúme que gerou na família. Às vezes a gente tem ciúme dentro de irmãos com o próprio sangue que quer destruir a gente. Então na época José passou por essa dor. Depois ele passa pelo processo de escravo, ele vê o grande comerciante, aprendeu tudo ali. Tanto é que o homem faraó pega ele e diz, não, você vai coordenar tudo, ninguém faz nenhum negócio se você não estiver à frente. Então o homem estava preparado, tudo que ele atravessou na vida tinha um propósito. E ele chega a governador e tem a sabedoria de administrar. Então nós procuramos fazer nas comissões, eu faço parte hoje de uma comissão muito séria, comissão que cuida dos aposentados. A comissão, hoje o aposentado no país é uma coisa absurda. Pessoas que se aposentam, um exemplo que esse fator previdenciário que está massacrando o povo aposentado. O pessoal se aposenta com 5 salários, num exemplo, daqui a pouco está ganhando 2,5 salário, corta o dinheiro do povo. Isso tem que acabar nesse país. O pessoal que está com uma idade avançada de aposentado tem que ser valorizado. Às vezes a pessoa tem uma pessoa especial em casa e ela já tem um salário de aposentadoria. Chega para requerer, não consegue, longe. O longe não tem direito. Por que não tem direito? É claro que aquela pessoa, ela é deficiente, está garantido na Constituição, ela tem direito. Você busca esse direito, você pode ligar até no meu gabinete que a gente vai recorrer e vão na sua cidade aí
dá toda a estrutura para você conseguir o LOAS, conseguir o benefício para um parente deficiente. Deputado, eu queria que o senhor agora explicitasse com relação à conjuntura no estado do Rio de Janeiro. Como é que o senhor vê? Olha, existe um caos grande que a questão da saúde, por exemplo, é um caos. A gente vê na Comissão de Seguridade, a gente direto. vê que às vezes criam hospitais, criam tantas, por exemplo, essas UPAs que são criadas. Você vê que não, se juntar 3, 4 UPAs, constrói. Os aluguéis, é um absurdo isso. Constrói, faz-se uma clínica especializada no estado para atender várias áreas, seja na oncologia, seja aqueles que estão com câncer, seja aqueles que estão numa cardiologia, faz separada. Então tem vários caminhos que pode ser feito na área de saúde e não é feito porque tem muito desvio de verba, muito desvio. Interessa a alguém. Claro. Eu queria que o senhor me chamasse a atenção, eu vou até dar um tempo para o senhor pensar, eu sei que são milhares deles, mas aquele milagre que mais chamou a atenção do senhor. Eu acredito na palavra de Deus. Eu acredito que Deus realiza aquilo que a medicina não pode fazer. Eu acredito que casos como, por exemplo, Deus vê uma criança, eu vi isso aqui no estado do Rio de Janeiro, da mãe chegar desesperada, onde a filha o filho não conseguia parar de se coçar enquanto o apóstolo orava. E o apóstolo abraçou aquela criança. Passados dias, aquela criança volta com a pele totalmente restaurada, aonde o próprio dermatologista se assusta. Como é que nasce uma pele daquela? Mas é claro que tem que nascer, porque Deus nos fez perfeito, Deus nos criou uma pele linda, olhos lindos, cabelos lindos. Quer dizer, Deus nos fez perfeito. Então, você que espera o milagre, pode ter certeza, Deus fará na sua vida. A passagem da Bíblia que o senhor... todas elas são importantes, mas uma passagem que o senhor destaca nesse momento, que passa na sua mente. Eu acredito que o amor, né? A Bíblia diz que o amor, ele suporta todas as coisas. Mas por que é o amor? Por que o amor supera? O amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê. Por que existe essa palavra na Bíblia do amor? Porque o amor é Deus. E Deus é amor. E por quê? E principalmente, quais são as palavras que o senhor fala para aquele cidadão, para aquela cidadã que não acredita em Deus? Olha, eu tenho certeza, o outro dia o apóstolo estava falando sobre isso, da quantidade de pessoas que são ateus e que assistem o programa. Eu não acredito que à medida que a pessoa ela respira, ela já está respirando um ar. Você acha que esse ar veio? Da onde vem? Como é que se criou isso? Quando você pega a água, de onde vem essa água? Quando você olha os montes ou o mover das estrelas, será que houve um cientista para criar tudo isso? Será que há multicores no fundo do mar? No fundo do mar, vamos lá dar um mergulho no mar e a gente vê a quantidade de cores diferentes de peixe. Você já parou para olhar um aquário? Você acha que houve um pintor lá, um homem, foi desenhado, nossa, esse peixe vai nascer assim? E os pássaros? Como é que eles fazem? As cores mais diferenciadas que existem. Se isso é o homem? Você acredita que o homem possa ter vindo do macaco? E aí? Como é que você me diz alguma coisa aí? Então não existe. Só se for assim, porque eu vim de uma criação que foi a própria mão divina. Da maneira como Deus fez o homem e a mulher coabitar e nascer. Assim Deus criou todas as coisas. E eu creio que você, por mais que não creia que é ateu, você no fundo, no íntimo, você sabe que no alto dos céus existe um Deus vivo. Uma passagem na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, que a sua atitude foi primordial para que pudesse ter um avanço na sociedade brasileira. Eu acredito que nós lutamos pela... Tem várias coisas ali que a gente vê. O voto secreto é uma coisa que tem que se acabar. Eu acho que as pessoas têm que botar a cara, olha, voto a favor, não voto. Eu acho que o lutar
para manter a verba da saúde intacta, sem desvio para nada, e não mais ter imposto como teve a CPMF, que nunca veio para a saúde. Nunca veio. Nada, zero. Dizer assim, não, tanto foi. Não vamos ver. Aí falam-se em criar um imposto para a saúde. Mais ainda, tem que cortar os impostos. Hoje os grandes fabricantes não aguentam mais pagar impostos. O Brasil tem que entrar na fase como entra outros países, outras nações que cortaram totalmente essas questões de impostos para ter mais emprego, para ter mais renda. Então são inúmeras coisas que tem que mudar ainda no país, e a gente está lá para isso. Dilma, é um trabalho que a gente já teve algumas vezes conversando. Tem como é que se diz? Ela tem um posicionamento de algumas coisas que difere totalmente do nosso pensamento, que é dentro da palavra, o apoiamento que ela dá a algumas coisas que nós somos contrários. Então, é uma presidenta, nós respeitamos, é uma autoridade que está aí, é um segmento do PT, é uma pessoa que soube, quando foi ministra, teve seu trabalho e ainda opera como ministra. Marco Feliciano. É um grande líder, está ali. Que Deus abençoe. Um beijo no coração do Marcos Feliciano. Admiro o trabalho que ele faz no país como pregador e lá se põe como uma pessoa dentro dos direitos humanos mesmo. Bancada evangélica. Poderia fazer mais, embora faça parte, mas unidos tinha como estar, se olhar bandeiras de igreja e fazermos mais pelo país. Governador Sérgio Cabral. Governador Sérgio Cabral foi um homem que lutou sempre pelo pobre, vamos dizer, se agarrou aos aposentados. Os aposentados lhe deu mandato, lhe deu presidência da LERJ, lhe deu o governo, mas esqueceu os aposentados. O líder da bancada do PR, ex-governador Antônio Garotinho. Esse é um líder, você falou uma palavra tudo. Líder Antônio Garotinho, governador, esposa já foi governadora, hoje é prefeita, e é um homem que briga, luta pela injustiça de muitas coisas que há nesse país, tem colocado a cara contra toda a vergonha que muitas das vezes está dentro do nosso estado, e o único que tem se levantado com braveza para desmascarar. Por isso é necessário você avaliar, pensar bem sobre Antônio Garotinho. Apóstolo Valdomiro Santiago. Você é meu professor, meu líder, meu irmão, meu amigo, e tenho um respeito muito grande como pai, me orienta, me dá palavra, me dá lapada, não pode esquecer disso, mas o povo conhece, sabe de tudo que estão tentando fazer para abafar, mas não consegue, porque aqueles que são escolhidos por Deus, esses superam e são vencedores. Os pastores da Igreja Mundial, cada um no seu município, no seu tempo, tem feito o trabalho na qual foi colocado pela bênção do apóstolo, pela direção do apóstolo, e estão, graças a Deus, como pastores, como regionais, um bispo, em cada cidade estão fazendo um trabalho de Deus e abençoando o povo. Os fiéis da Igreja Mundial. Esses são pessoas especiais. Eu digo que tem um cuidado, às vezes eu falo, apóstolo, o povo manda um abraço para o seu povo de Guapimirim, ou o povo de Teresópolis, ou o povo lá de Friburgo, quando às vezes estive caminhando em Friburgo. Então esse é um povo que adora a Deus, mas tem um respeito muito grande pelo apóstolo. Um beijo, povo da Igreja Mundial de Friburgo. Queria que o senhor deixasse uma mensagem de esperança, uma mensagem de carinho, uma mensagem abençoada para o povo tão sofrido da cidade de Nova Friburgo. Haja vista que no início da nossa entrevista, logo eu apresentei o senhor se remeteu, infelizmente, aos sofrimentos, infelizmente às omissões, infelizmente aos desmandos e ao símbolo da malversação do dinheiro público que infelizmente se tornou o nosso município. Gostaria que o senhor se utilizasse da tela da Nova TV para deixar aquela mensagem de carinho, de emoção, e ao final que o senhor pudesse fazer uma oração para que pudesse abençoar o nosso povo e a nossa gente. Eu quero parabenizar
todos que estão participando da programação, todos que estão cooperando para essa programação ir para o ar. Agradecer ao Marcos Medeiros, né? Que Deus abençoe grandemente o seu trabalho à frente dessa rede de televisão. E eu fico feliz. E a palavra que me vem ao coração para você é para você não desistir. Que você não abra mão de uma nova vida. Que você esteja firme. Embora que tudo pareça estar morto, né? Eu lembro do momento em que Jesus chora quando soube que o seu amigo Lázaro estava morto. Mas ele dizia no seu coração que ele estava dormindo. E ele, chegando a uma das irmãs, disse: Senhor, mas já tem 4 dias, já cheira mal. 4 dias se passam. E me faz lembrar, às vezes, as pessoas que dizem: eu tenho uma relação que está quase morta. Meu casamento já cheira mal, a relação já acabou. E eu digo a você, como Jesus disse, aquela mulher que disse: ontem 4 dias, já cheira mal, está ruim. Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. E chama Lázaro. Lázaro sai vivo dali. Então o próprio Senhor Jesus, ele ressuscita. E ele ressuscita a sua vida conjugal. Jesus ressuscita a sua vida em qualquer área que seja. E eu tenho certeza que você, minha irmã, meu amigo, creia que por mais que esteja impossível a situação, por mais que esteja até morta, Deus vai ressuscitar. Creia nisso, porque Ele é a ressurreição e a vida. Gostaria que o senhor pudesse fazer uma oração nesse momento para o nosso povo. Vamos orar, vamos falar com Deus. Se você puder se aproximar do seu receptor aí, colocar uma água, vamos falar com Deus, porque é o momento mais lindo da minha vida, é quando eu paro tudo, seja quando vou ao ministério, seja quando eu vou em qualquer lugar, e falo com Deus. Falar com Deus, todos nós podemos falar, pela manhã, tarde, à noite, madrugada, nos montes, em casa, no carro, aí na sua casa agora, ou no seu escritório, aonde você estiver. E nós vamos falar com Deus diante desse mar que eu estou vendo, diante desse céu que eu estou vendo e diante das terras que eu vejo, que são as 3 forças que mostram a criação de Deus: os céus, o mar e a terra. Diante dessas 3 coisas, ó Deus, eu peço ao Senhor para abençoar Friburgo. Ó Deus Todo-Poderoso, eu entro na Tua presença em o nome de Jesus Cristo. E eu clamo agora para o Senhor estender as Tuas mãos poderosas para tocar no enfermo, no desenganado, no doente, para tocar naquele que está em desespero, aquele que tem um filho nas drogas, aquele que, meu Deus, está vivendo dias de separação. Estende a Tua mão de poder, Senhor, para curar o desenganado. Visita aquelas pessoas que estão nos hospitais, os entes queridos. Visita esta casa que está tendo contenda, briga, desunião. Coloca a Tua mão e faz erguer o espírito da paz, da união. Derrama a Tua graça, meu Deus, sobre cada pessoa. Derrama a Tua bênção, essa bênção que esta pessoa está necessitada. Suprir as necessidades. Entrega a resposta daquilo que ela tem orado, clamado. Senhor, Tu sabe, seja no lado espiritual, conjugal, familiar, físico, financeiro, empresarial, comercial. Senhor, essa pessoa que está com vários projetos na área dela pessoal, projetos profissionais ou projetos pessoais, coloca a Tua mão e traz a realização. Faz o sonho tornar realidade e derrama sobre os 4 cantos aonde chega essa programação Tuas bênçãos. E o Teu povo, por mais que esteja aqueles que se encontram fracos, se tornem fortes. Aqueles que se encontram caídos, que a Tua mão se ponha de pé, se ergam para cantar novamente o hino da vitória. Derrama, meu Deus, o bálsamo da paz. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer toda a paz e todas as bênçãos sobre você e sua família. Que o meu Deus te dê a graça e as bênçãos hoje, amanhã e sempre. Amém. Graças a Deus. Obrigado, pastor. Obrigado, deputado. Arco-Medeiro, firme e forte. E com estas imagens, depois
desses grandes ensinamentos, nós vamos terminando mais esta transmissão. Nova TV, nossa força, nossa voz, a lente da verdade. Graças a Deus. Olha, é um prazer falar com o Friburgo, hein? Prazer, eu quero mandar um abraço especial a todos vocês que estão ligadinhos nessa programação, mas ao senhor Leonardo, coração é alma, estamos juntos. Que Deus abençoe também a todo o pessoal que está ligadinho, os membros, dizimistas, todo o povo da Igreja Mundial do Poder de Deus. Para vocês sempre terão o quê? Portas abertas. Portas abertas é o desejo meu, de todo o meu coração, para que você alcance tudo o que você deseja, do meu coração para o seu coração, e a paz do Senhor.